Emoções, paixões e sentimentos. Caminhos de evolução interior. Introdução. Neste vídeo profundamente inspirador, você é convidado a uma imersão sensível e transformadora no universo das emoções, paixões e sentimentos. Com base na psicologia, espiritualidade e filosofia, o texto traça um percurso de autoconhecimento que conduz ao equilíbrio interior, explorando com profundidade o impacto e a essência dessas três forças da alma. A obra revela caminhos para a compreensão, sublimação e integração desses aspectos, oferecendo ferramentas práticas e reflexões para quem deseja viver com mais verdade, lucidez e paz. As emoções movem, as paixões consomem e os sentimentos transformam. Somos atravessados por essas experiências diariamente, ainda que muitas vezes não saibamos nomeá-las, acolhê-las ou conduzi-las com sabedoria. Esta reflexão nasce do anseio por iluminar essa dimensão invisível que habita em cada ser humano. Não se trata de eliminar o que sentimos, mas de compreender, integrar e transmutar as forças internas que moldam nosso ser e nossa jornada. Inspirado por ensinamentos filosóficos, pela psicologia humanista e transpessoal, pelas obras da doutrina espírita e pela sabedoria do Evangelho, este trabalho apresenta um convite profundo ao autoconhecimento. Ao longo desta viagem reflexiva, você será guiado por um caminho que alia teoria, espiritualidade e prática com vistas à harmonização interior. Uma jornada espiritual e filosófica. Uma viagem para compreender as forças que nos habitam e cultivar o equilíbrio entre o que sentimos, desejamos e escolhemos ser. Vivemos em um mundo interno tão vasto quanto o universo que observamos fora de nós. Dentro desse cosmos íntimo, emoções, paixões e sentimentos se entrelaçam, moldando nossas escolhas, nossas relações e o próprio rumo de nossas vidas. São forças que nos habitam, que por vezes nos confundem, mas que também revelam a beleza e a complexidade da experiência humana. Quantas vezes você já se perguntou: por que me sinto assim? Ou, de onde vem essa inquietação que não sei nomear? Essas questões não são apenas filosóficas ou psicológicas, são convites ao autoconhecimento, porque compreender aquilo que sentimos é um passo essencial na jornada da consciência e da liberdade interior. Emoções são tempestades rápidas que se formam no céu da alma. Paixões são fogueiras que, quando não controladas, podem queimar ou transformar. Sentimentos são rios profundos que revelam a essência de quem somos. Cada um desses elementos possui uma origem distinta, uma natureza própria e um papel específico em nossa evolução espiritual. A alma humana é uma artista silenciosa. Não pinta com pincéis, mas com emoções. Não escreve com tinta, mas com experiências. Não compõe com notas musicais, mas com sentimentos. E é por isso que, ao longo de toda a história, a arte foi a forma mais pura e fiel de traduzir o invisível que habita em nós. A filosofia antiga, como a de Sócrates e Platão, já reconhecia a necessidade de conhecer a si mesmo como caminho de ascensão. A inscrição do Templo de Delfos, "Conhece-te a ti mesmo", é um convite ao mergulho interior, onde as emoções, paixões e sentimentos revelam a verdadeira natureza do ser. Na doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, questões 919 e 919A, também nos instrui sobre o autoconhecimento como caminho para o progresso moral. Santo Agostinho, por meio de suas confissões e exortações, a reflexão diária reforça a importância de compreender nossas próprias emoções como forma de evolução espiritual. Mas, por que compreender essas diferenças importa? Porque ao reconhecermos o que nos move, deixamos de ser reféns de impulsos inconscientes e passamos a agir com
presença, escolha e verdade. Ao conhecer os caminhos que percorrem nossas emoções, paixões e sentimentos, tornamo-nos mais humanos e mais divinos. Como ensinou Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. A vigilância interior é o exercício de consciência sobre o que nos move, e a oração é a sintonia com o sentimento superior que nos eleva. Espiritualidade não é fuga do mundo, mas profundidade nele. É aprender a ver com os olhos da alma, é sentir com consciência. Nesta reflexão, você será convidado a uma jornada em que a arte e a espiritualidade caminham de mãos dadas, revelando como as emoções, paixões e sentimentos são mensagens sagradas do espírito em movimento. Na visão da psicologia transpessoal, segundo Abraham Maslow, a autorrealização envolve a integração das forças inconscientes e conscientes do ser. O sentir pleno, elevado e significativo está no centro das experiências pico, que conectam o indivíduo a uma dimensão maior de sentido. Portanto, você será convidado a mergulhar nesse território invisível, porém essencial. Vamos explorar os significados de cada uma dessas experiências internas, suas origens, seus efeitos em nosso corpo, mente e espírito, e, sobretudo, como podemos cultivar o equilíbrio entre elas. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, atesta em Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso implica que as emoções e sentimentos que alimentamos são forças criadoras que moldam nossa existência, tanto interiormente quanto no plano externo. Prepare-se para uma jornada de lucidez e transformação, porque conhecer o que se passa dentro de si é o primeiro passo para viver com mais harmonia, autenticidade e paz. Segundo Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, ditada a Divaldo Pereira Franco, a consciência plena dos sentimentos é parte do processo de autointegração, fundamental para a superação dos conflitos psicológicos e alcance da saúde mental e espiritual. O autodomínio e o amor são componentes essenciais desse caminho. Emoções. O impacto imediato da alma. Antes da palavra, o choro. Antes da razão, o sentir. A emoção é a primeira linguagem da alma. Ela surge quando algo interno se move diante da vida. E como toda linguagem precisa ser compreendida, não ignorada nem reprimida. Entender nossas emoções é um ato espiritual, porque é um ato de reconexão com o que somos em essência. As emoções são as primeiras a se manifestar quando algo nos toca, interna ou externamente. Elas surgem como ondas rápidas e intensas, tomando conta do nosso ser por alguns segundos ou minutos. São reações instintivas que nascem de estímulos do ambiente ou de pensamentos e que têm como principal função nos proteger, nos alertar ou nos impulsionar para a ação. Imagine, por exemplo, a emoção do medo. Diante de um perigo, mesmo que simbólico, o corpo se prepara, o coração acelera, os músculos se tensionam, os sentidos se aguçam. Isso acontece de forma automática. Não escolhemos sentir medo, ele simplesmente acontece. O mesmo ocorre com a alegria diante de uma boa notícia, a tristeza ao perder alguém, ou a raiva quando nos sentimos injustiçados. Essas emoções não são boas nem ruins, elas são respostas naturais da nossa biologia e da nossa alma em contato com o mundo. No entanto, a maneira como lidamos com essas emoções é o que determina se elas nos fortalecem ou nos desequilibram. A psicologia de Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, ensina que toda emoção tem uma função pedagógica. O medo, por exemplo, não deve ser reprimido, mas entendido como um alerta sobre nossas fragilidades e limitações ainda não superadas. Ao conhecer a emoção, passamos a governá-la, em vez de ser governados por ela. A emoção
É o primeiro nível da experiência afetiva. Ela está ligada ao agora, ao instante presente. É como o toque da água fria na pele, imediato e intenso. Diferente do sentimento, que pode durar dias ou anos, a emoção costuma ser passageira, mas se não é reconhecida e acolhida, pode se transformar em algo mais profundo ou mais destrutivo. Na perspectiva espiritual, as emoções são energias em movimento. Cada emoção traz uma informação, uma mensagem da alma. Ignorar ou reprimir essa mensagem é como silenciar um alarme que está tentando nos proteger. Ao contrário, acolher a emoção, sem se deixar dominar por ela, é um ato de maturidade interior. Em O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, encontramos: conhece-te a ti mesmo. Este conhecimento envolve a investigação das emoções que surgem diante dos acontecimentos da vida. Jesus também demonstrou emoções, chorou diante do túmulo de Lázaro, João 11:35, indicando que o sentir faz parte da vivência humana e divina. As emoções são como personagens de uma peça. Ora, somos tomados pela euforia, ora pela tristeza, ora pela raiva. Todas têm algo a dizer. A espiritualidade nos ensina a não nos identificar com elas, mas a escutá-las como mestres temporários. A tristeza nos ensina sobre desapego e profundidade. A alegria nos lembra da gratidão e da presença. A raiva nos aponta onde nos faltam limites. O medo revela nossos apegos e convida à fé. O amor nos reconecta ao divino em nós. Cada emoção é uma cor na paleta da alma. Nenhuma é inútil. Todas contribuem para o grande quadro que é nossa existência. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, ensina que a virtude está no meio entre os extremos. Isso se aplica às emoções. A coragem, por exemplo, é o equilíbrio entre o medo e a temeridade. Reconhecer a emoção e ajustá-la com a razão é o caminho da sabedoria. Uma das chaves para lidar bem com as emoções é desenvolver a autoobservação. Observar sem julgamento o que sentimos, nomear a emoção, entender de onde ela vem e permitir que ela siga seu fluxo natural. Isso exige prática, presença e, sobretudo, compaixão por si mesmo. Além disso, a respiração consciente, o silêncio e o tempo de escuta interior são instrumentos valiosos nesse processo. Não se trata de controlar a emoção com rigidez, mas de permitir que ela se expresse com consciência, sem explosões nem repressões. É importante lembrar que todas as emoções têm uma função. A raiva pode proteger nossos limites. A tristeza nos conecta com a profundidade da vida. O medo nos convida à prudência. A alegria nos realinha com o prazer de viver. Nenhuma emoção é um erro. O desequilíbrio surge quando nos identificamos demais com elas ou as ignoramos completamente. Segundo a psicologia humanista, de Carl Rogers, a compreensão e a aceitação incondicional do que sentimos são fundamentais para a autenticidade e a cura interior. Repressões emocionais constantes geram distorções na autoimagem e fragilizam nossa capacidade de relacionamento. Neste primeiro passo da nossa jornada, convidamos você a acolher suas emoções como mensageiras da alma. Elas falam de você, revelam o que importa, mostram onde está ferido ou desperto. Ouça suas emoções com coragem e compaixão. Elas são parte do caminho para a liberdade interior. Emmanuel, em Paz e Renovação, via Francisco Cândido Xavier, diz que dominar a si mesmo é a maior de todas as vitórias. Entender e conduzir nossas emoções em vez de sucumbir a elas é um exercício contínuo de autorreforma, baseado na disciplina interior e na luz da consciência. Paixes. As forças intensas do ego e da alma. Se as emoções são como faíscas que surgem no momento presente, as paixões são como incêndios persistentes que tomam conta de nosso ser por longos períodos.
Elas são estados intensos, profundos e muitas vezes avassaladores. A paixão move, consome, cega, eleva ou derruba e sempre nos transforma. Diferente da emoção, que costuma ser breve, a paixão perdura. Ela nos prende a uma ideia, a uma pessoa, a um desejo ou a uma causa. É uma força vital que pode nos conduzir à criação de grandes obras ou à destruição de nossos próprios valores. A paixão é ambígua, pode ser divina ou destrutiva, dependendo da consciência que a acompanha. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 908, a paixão, propriamente dita, é um exagero de uma necessidade ou de um sentimento, é o excesso. O espírito deveria dirigi-la, dominá-la, sem suprimi-la, pois a paixão pode levar ao bem quando é bem dirigida. Do ponto de vista do ego, a paixão muitas vezes nasce da carência, da ilusão de posse, da busca de prazer ou poder. É o eu quero, em seu estado mais intenso. Quando não é compreendida, a paixão pode se tornar um cárcere interior, um vício afetivo, uma compulsão. Quantas vidas são conduzidas por paixões incontroladas que afastam o ser humano de sua essência? Na perspectiva de Joana de Ângeles, em Conflitos Existenciais, a paixão é uma força psicológica primária que, sem sublimação, pode conduzir ao sofrimento. Quando transformada pela consciência, porém, converte-se em energia criativa e curadora. No entanto, sob a ótica da alma, a paixão também pode ser um motor de transformação. Quando observamos a paixão com consciência, ela se torna força propulsora da transformação. É o fogo do espírito despertando uma urgência por algo maior, seja no amor, na busca, na criação. Quando canalizada com sabedoria, ela se torna entusiasmo, entrega, criatividade e energia vital. É a paixão do artista ao criar, do mestre ao ensinar, do curador ao servir. A paixão, então, se purifica e se alinha ao propósito mais elevado do ser. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, adverte: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Essa crucificação é a transmutação das paixões inferiores em virtudes superiores, pela luz do discernimento espiritual. Na história da espiritualidade e da filosofia, muito se falou sobre domar as paixões, mas o verdadeiro trabalho não é eliminar essa força, e sim compreendê-la, refiná-la, transmutá-la. É como redirecionar o curso de um rio caudaloso, com firmeza, mas sem violência. Há paixões que surgem de emoções reprimidas, outras nascem de feridas não cicatrizadas. Algumas brotam da conexão com algo maior, uma missão de vida, um chamado do espírito. A chave está em discernir o que essa paixão quer me mostrar, o que ela revela sobre mim. O autoconhecimento é essencial nesse processo. Observar-se apaixonado é um exercício de lucidez. Reconhecer os impulsos, os apegos, os medos e os encantamentos que vêm junto com a paixão. E, sobretudo, perguntar-se: essa paixão me aproxima ou me afasta de minha verdade interior? Segundo Santo Agostinho, em suas Confissões, o meu coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Isso indica que muitas paixões são expressões de um vazio interior, que somente a experiência do sagrado pode preencher verdadeiramente. A paixão se transforma quando deixamos de ser seus escravos e nos tornamos seus condutores, quando deixamos de querer possuir e passamos a oferecer, quando trocamos a ansiedade do ter pela paz do ser, quando a paixão deixa de nos dominar e passa a nos inspirar. A psicologia existencial, em Viktor Frankl, afirma que o ser humano é capaz de suportar qualquer sofrimento, quando encontra um sentido. Isso se aplica às paixões, quando orientadas por um propósito nobre. Elas perdem a sua carga egocêntrica e tornam-se motores de contribuição e transformação. Portanto,
Acolher a paixão é também um ato de autocompaixão. Ela nos mostra que estamos vivos, que desejamos, que sentimos profundamente. Mas é preciso iluminá-la com consciência para que ela nos eleve e não nos consuma. Neste ponto da jornada, o convite é: olhe para suas paixões com amor e verdade. Identifique suas raízes. Veja o que pulsa além do desejo imediato. Pois quando a paixão encontra o coração desperto, ela se transforma em força criadora e em combustível para a alma. Como diz Emmanuel em Vinha de Luz, quando o espírito eleva os impulsos do coração, a paixão não se faz má, mas sublime. A paixão reconhecida e regenerada deixa de ser um obstáculo e passa a ser um canal de expressão do amor divino em nós. Sentimentos. A dimensão sutil do espírito. Se as emoções são como o mar revolto e as paixões como tempestades intensas, os sentimentos são como o leito profundo e silencioso de um rio que corre com constância. Eles não surgem de súbito, nem se impõem como explosões. São construídos ao longo do tempo, moldados por experiências, valores, memórias e escolhas. Os sentimentos habitam a camada mais refinada do nosso mundo interior. Os sentimentos são emoções amadurecidas, são mais duradouros, mais silenciosos, mais estáveis. Onde a emoção explode e passa, o sentimento permanece e transforma. Amar é mais do que se emocionar, é sustentar uma vibração ao longo do tempo. O sentimento é uma presença mais estável, mais duradoura. Não é uma reação, mas uma expressão contínua do nosso estado interior. Enquanto uma emoção pode durar minutos e uma paixão dias ou meses, um sentimento pode acompanhar uma vida inteira. Amor verdadeiro, compaixão, lealdade, gratidão, serenidade são exemplos de sentimentos elevados que brotam de um centro mais profundo do ser. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco, afirma que os sentimentos superiores são as conquistas mais nobres do espírito em sua jornada evolutiva. A construção do amor altruísta, da misericórdia e da paz interior requer um movimento consciente e contínuo de autoiluminação. É comum confundirmos sentimentos com emoções. Dizemos, por exemplo, sinto raiva, mas a raiva é uma emoção, passageira e impulsiva. O verdadeiro sentir tem raízes mais profundas. Ele envolve reflexão, consciência e intenção. É como um solo fértil, onde crescem virtudes e compreensões. O sentimento é o espaço onde se encontra o espírito. Na espiritualidade profunda, o sentimento é o campo onde o divino se revela. É ali que a alma revela sua maturidade. Quando alguém desenvolve a capacidade de amar incondicionalmente, de manter a gratidão mesmo em meio às perdas, ou de perdoar com autenticidade, não está apenas agindo emocionalmente. Está vivendo a partir do sentimento, da essência. É na compaixão, na ternura, na fé, na entrega que a alma se reconhece parte de algo maior. O sentimento é ponte entre o humano e o sagrado. Jesus ensinou: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza do coração é a transparência dos sentimentos, a verdadeira conexão entre a alma e o sagrado. Os sentimentos são a morada da intenção, e a intenção pura é a estrada que conduz à luz. Muitos sentimentos se constroem pela repetição de escolhas conscientes. A gratidão, por exemplo, pode ser cultivada diariamente até que se torne um estado interior permanente. O mesmo ocorre com o perdão, a esperança, a empatia. São como jardins que, regados com presença e intenção, florescem em nós. A psicologia positiva, representada por Martin Seligman, aponta que o florescimento humano está ligado ao desenvolvimento de sentimentos duradouros como
o otimismo, a resiliência e o propósito. Sentir com profundidade e coerência é caminho para a saúde mental e espiritual. Há também sentimentos dolorosos, melancolia, solidão, saudade, angústia. Eles revelam nossa vulnerabilidade e profundidade. Sentimentos dolorosos não são inimigos, mas chamados à escuta interna. São convites à aceitação, à transformação e ao autoconhecimento. Em Pão Nosso, Emmanuel lembra: as lágrimas que nascem dos sentimentos sublimes são orvalhos divinos no caminho da alma. Mesmo a dor, quando iluminada pelo entendimento, pode gerar paz e elevação. Sentimentos sombrios são matéria-prima de compreensão e luz. Quando negamos ou fugimos dos sentimentos, corremos o risco de viver apenas na superfície das emoções ou das paixões. Ficamos reativos, instáveis, dispersos. Ao contrário, quando acessamos os sentimentos mais profundos, entramos em contato com o que há de mais autêntico em nós. Passamos a agir com mais coerência, com mais verdade. Espiritualmente falando, os sentimentos são como a linguagem da alma. Eles nos conectam com o divino, com os outros e conosco mesmos. O sentimento é silencioso, mas diz tudo. Ele não precisa de explicações. Basta ser sentido e compreendido. Segundo o filósofo Spinoza, o sentimento é a ideia do afeto do corpo. Para ele, os sentimentos são expressões do desejo fundamental do ser humano: perseverar no seu ser, crescer em sua potência de existir. O amor, como expressão suprema desse desejo, é a alegria, que aumenta a potência de viver. Neste ponto da jornada, o convite é: mergulhe nos seus sentimentos. Reconheça os que estão presentes, acolha os que doem, cultive os que elevam. Pergunte-se: o que meus sentimentos estão revelando sobre quem eu sou e quem posso ser? Porque os sentimentos são pontes entre o que somos agora e o que podemos nos tornar. Neles mora a nossa capacidade de amar, de crescer e de nos tornar inteiros. Joana de Ângeles, em Despertar do Espírito, diz que o sentimento pleno é a expressão da luz interior que se expande em silêncio. Não há evolução sem o aprimoramento dos sentimentos, pois é através deles que o espírito se faz verdadeiramente humano e divino. A relação entre emoção, paixão e sentimento. Até aqui, exploramos cada uma dessas três dimensões da experiência humana separadamente. No entanto, elas não vivem isoladas dentro de nós. Emoções, paixões e sentimentos se entrelaçam, se alimentam mutuamente e, muitas vezes, se confundem em nossa percepção. Compreender como se relacionam é essencial para desenvolver um olhar mais profundo e compassivo sobre nós mesmos. Imagine uma experiência comum. Alguém diz algo que te fere. Primeiro, vem a emoção, raiva ou tristeza, por exemplo. Essa emoção é imediata, um reflexo do impacto que aquela fala teve sobre você. Se essa emoção não for acolhida ou compreendida, ela pode se transformar em uma paixão, um ressentimento duradouro, um desejo de vingança, uma fixação no ocorrido. E se essa paixão persistir sem ser elaborada, ela pode obscurecer sentimentos verdadeiros que poderiam ser cultivados, como a empatia, o perdão ou a compaixão. Esse ciclo é mais comum do que imaginamos. Emoções que não são escutadas se transformam em paixões desgovernadas. Paixões que não são reconhecidas obscurecem sentimentos nobres. Sentimentos que não são nutridos perdem sua força transformadora. Joana de Ângeles, em Diretrizes para o Êxito, ressalta que a emoção não dominada transforma-se em tormenta moral. Nesse sentido, é fundamental compreender o fluxo natural do sentir, para evitar que a alma se enrede em ciclos de sofrimento inconsciente. Por outro lado, quando desenvolvemos a consciência sobre esse fluxo, podemos inverter o caminho. Podemos usar uma emoção como um sinal de aprendizado
Podemos transmutar uma paixão em energia criativa ou compaixão. Podemos cultivar sentimentos autênticos a partir da escuta interna. A emoção é o impacto, a paixão é o impulso, o sentimento é a direção. A emoção nos mostra o que está vivo em nós no presente. A paixão nos mostra onde estamos apegados ou feridos. O sentimento nos revela o que verdadeiramente importa para a alma. Quando compreendemos essa dinâmica, deixamos de julgar o que sentimos e passamos a acolher cada manifestação com sabedoria. Segundo Emmanuel, na obra Alma e Coração, a evolução do espírito passa pela transformação dos impulsos em sentimentos sublimados. Esse processo requer discernimento, vigilância emocional e amor aplicado à vida diária. Espiritualmente, podemos ver essas três forças como aspectos complementares do nosso ser em evolução. Nenhuma delas é superior ou inferior. Cada uma tem um papel, um tempo e uma função. O segredo está em aprender a escutar, discernir e integrar. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: "A boca fala do que está cheio o coração." Lucas 6:45. A interação entre emoção, paixão e sentimento pode ser observada na prática diária, na qual nossa conduta externa revela o que se processa no interior. O que não é trabalhado dentro se manifesta fora. Isso exige presença. Quando estamos distraídos, agimos movidos por impulsos automáticos. Quando estamos conscientes, escolhemos como responder. Não negamos o que sentimos, mas também não nos identificamos cegamente com isso. Usamos o sentir como um caminho para o ser. A filosofia estoica, por meio de Sêneca e Epicteto, ensina que não são os fatos que nos abalam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ao observar o ciclo entre emoção, paixão e sentimento, podemos modificar a nossa resposta a partir de uma reflexão razoável e serena. Neste ponto da jornada, o convite é: observe em si mesmo como essas forças atuam, quais emoções você costuma reprimir, quais paixões dominam suas decisões, quais sentimentos você deseja cultivar mais intensamente. Essa investigação interior é uma das formas mais poderosas de despertar espiritual. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, a integração dos contrários é fundamental para o processo de individuação. Emoções mal integradas provocam projeções, paixões não trabalhadas conduzem à sombra. Somente a consciência dos sentimentos profundos permite aplainar a alma para a luz. Compreender a relação entre emoção, paixão e sentimento é como entender as diferentes camadas de um rio, a superfície agitada, as correntes profundas e a nascente silenciosa que tudo alimenta. Na obra Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles reafirma: a compreensão do sentir é uma viagem ao íntimo da alma, um encontro com o eu real. O equilíbrio entre essas três forças é o que permite ao ser humano tornar-se consciente, livre e amoroso. Caminhos para o equilíbrio emocional e espiritual. A vida interior, com suas emoções, paixões e sentimentos, é um campo vasto e sagrado. Mas, para que esse campo floresça com harmonia, é necessário cuidado. O equilíbrio emocional e espiritual não é um estado permanente e inalcançável. É um exercício diário, uma prática constante de escuta, presença e transformação. O primeiro caminho é o da autoobservação consciente. Desenvolver o hábito de observar o que sentimos sem julgamento é como acender uma luz em nosso interior. Quando nos tornamos testemunhas dos nossos próprios estados emocionais, deixamos de ser reféns deles. A pergunta "o que estou sentindo agora?" pode parecer simples, mas, se feita com sinceridade, nos conduz a níveis profundos de entendimento. Na obra O Ser Consciente, Joana de Ângeles ensina que o autoconhecimento é o primeiro passo para a libertação interior. A capacidade de se auto-observar, sem julgamento, permite a transmutação das energias emocionais
inferiores em forças regeneradoras. Outro caminho essencial é a respiração consciente. Em momentos de agitação emocional, retornar à respiração é como retornar ao centro do ser. Respirar com atenção desacelera o corpo, acalma a mente e abre espaço para que possamos lidar com as emoções sem sermos dominados por elas. A respiração é a ponte entre o corpo e a alma. A respiração, como ensina a filosofia oriental, e o espiritismo, em sua abordagem integral do ser, é um instrumento de harmonização entre as dimensões física, emocional e espiritual. Emmanuel, em Coração e Vida, afirma que a oração respirada em silêncio é o oxigênio da alma. A meditação também é um instrumento valioso. Ela nos ensina a permanecer em silêncio, a contemplar o que está vivo em nós, a escutar sem reagir. A meditação não elimina emoções ou paixões, mas nos dá espaço para compreendê-las. É nesse espaço de quietude que os sentimentos mais verdadeiros se revelam. Segundo a psicologia transpessoal, a meditação estimula a autorregulação e a conexão com o self superior. Essa prática é uma ponte entre o consciente e o transcendente. A neurociência atual também confirma seus benefícios na redução de estados ansiosos e no fortalecimento da empatia. Outro recurso poderoso é a escrita reflexiva. Colocar no papel aquilo que sentimos pode ser uma forma de organizar o caos interior. A escrita nos ajuda a nomear o que está confuso, a descobrir padrões emocionais, a compreender a raiz de certas paixões. Escrever é como conversar com a alma. Na obra Livro da Esperança, Emmanuel diz: nas palavras que lançamos, escondemo-nos também. Escrever é autorrevelar-se. A escrita consciente é uma ferramenta de autoanálise que auxilia o processo de cura moral. O silêncio interior, cultivado através da solitude ou da contemplação, permite que os sentimentos profundos venham à tona. É no silêncio que ouvimos a voz da consciência, que sentimos o chamado da alma, que reconhecemos o que nos faz bem de forma duradoura. No campo das ações práticas, o cuidado com o corpo e os hábitos também tem papel fundamental. Alimentação consciente, sono restaurador, atividades físicas e contato com a natureza influenciam diretamente nosso estado emocional. Corpo, mente e espírito formam um todo. Cuidar de um é cuidar dos outros. A doutrina espírita reconhece a interação entre corpo e espírito, como vem explicado em O Livro dos Espíritos, questões 367 a 372. O estado físico influencia o psiquismo e o desequilíbrio moral pode refletir-se no corpo como doença. O cuidado com o corpo, portanto, é também um ato de responsabilidade espiritual. Outro caminho é o perdão a si mesmo e aos outros. Emoções e paixões muitas vezes se enraizam em mágoas não resolvidas. O perdão não é esquecer, mas libertar-se do peso que impede o coração de sentir com leveza. Ele é um gesto de amor e um passo de cura. Jesus ensinou: perdoa 70 vezes 7. Mateus 18, 22 e 2. O perdão é uma escolha de sanar a memória afetiva, curando o que nos vincula ao passado com dor. Em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel afirma que perdoar é divinizar a alma, recolocando-a em sintonia com a luz. A prática da gratidão também transforma profundamente nosso campo interior. Ao agradecer, mesmo em meio às dificuldades, mudamos o foco da escassez para a abundância. A gratidão cultiva sentimentos elevados e dissolve emoções de baixa frequência. Na psicologia positiva, a gratidão é uma das principais emoções associadas ao bem-estar duradouro. O apóstolo Paulo já ensinava: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18, reconhecendo que o coração agradecido vê a divina providência atuando até nos desafios. Por fim,
O amor, em sua forma mais pura, é o maior instrumento de equilíbrio. Amar sem apego, sem posse, sem exigência. Amar como presença, como doação, como reconhecimento do divino no outro e em si mesmo. O amor não é um sentimento comum. É o campo onde todos os sentimentos mais nobres nascem. Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, ensina que o amor é o sentimento mais profundo e transformador que o espírito pode experimentar. Ele é o estado natural da alma que já compreendeu a unidade de toda a vida. É a fonte que cura, liberta e redireciona todas as outras forças interiores. Equilibrar emoções, paixões e sentimentos é um caminho de prática, de paciência, de compaixão. Não se trata de nunca mais sentir raiva ou medo, mas de aprender a caminhar com eles sem se perder. Trata-se de transformar cada emoção em autoconhecimento, cada paixão em força vital, cada sentimento em expressão da alma. Emmanuel, em Sinal Verde, diz que ninguém educa ninguém, cada um se educa a si mesmo, na medida em que se dispõe a fazer da vida um caminho de aperfeiçoamento. Esse é o equilíbrio. Autoeducação amorosa, gradual e consciente. 3 forças a serem acolhidas e transformadas. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre as emoções, paixões e sentimentos, 3 expressões da alma que, embora distintas, habitam um mesmo templo interior, o ser humano em busca de si mesmo. Você viu que as emoções são os sinais imediatos que a vida desperta em nós. Elas nos alertam, nos protegem, nos movem, são como visitantes breves que batem à porta da consciência pedindo atenção. As paixões, por sua vez, são como fogueiras acesas em nosso interior. Elas podem nos aquecer ou nos consumir. Quando guiadas pelo ego, aprisionam. Quando transformadas pela alma, libertam. Toda paixão é uma energia que deseja ser compreendida e conduzida com sabedoria. E os sentimentos? Os sentimentos. Eles são como o perfume sutil de uma flor que se abre lentamente. São duradouros, profundos, silenciosos, revelam quem somos em nossa essência e nos conectam ao que há de mais verdadeiro e divino em nós. Essas 3 forças não estão separadas, elas dançam juntas, nos desafiam, nos ensinam, nos moldam, e se aprendermos a escutá-las com presença e consciência, elas se tornam instrumentos sagrados de transformação e cura. Emmanuel, em Pensamento e Vida, ensina que a vida mental é um campo eletromagnético alimentado pelo que sentimos, pensamos e desejamos. Logo, as emoções são impulsos iniciais, as paixões são intensificações desses impulsos, e os sentimentos são sua sublimação. Equilibrar-se emocional e espiritualmente não é um estado que se conquista de uma vez por todas, é um caminho, um caminhar diário feito de escuta, aceitação, prática e amor. É entender que cada emoção é uma porta, cada paixão é uma força, cada sentimento é uma bússola. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Isso significa que a transformação das forças internas é o caminho para a construção de uma vida mais consciente, justa e feliz. Não é fugir do que se sente, mas reconhecer, educar e elevar. Que este conteúdo possa ter tocado algo em seu coração, que ele não seja apenas mais um conhecimento, mas um convite à vivência, que você possa, a partir de agora, olhar com mais compaixão para o que sente, com mais consciência para o que te move, com mais sabedoria para aquilo que deseja nutrir. A filosofia de São Tomás de Aquino reconhece que a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Logo, não é anular as emoções ou paixões, mas elevá-las à luz do amor e da sabedoria, que já existem em potencial em cada ser. Porque, no fim, somos todos aprendizes da arte de sentir, e quanto mais sentimos com presença, mais vivemos com verdade.
E quanto mais verdade habitamos, mais nos aproximamos da paz interior, aquela que nasce não da ausência de conflitos, mas da presença de um coração desperto. Siga em frente, escute-se, acolha-se e lembre-se: cada emoção é uma mensagem, cada paixão é uma energia, cada sentimento é uma luz. E tudo isso mora em você. Joana de Ângeles, em Plenitude, conclui: a conquista da paz é o resultado da harmonia interior entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Que o caminho seja de autenticidade e amor, e que cada uma dessas forças possa conduzir-nos à nossa versão mais luminosa. Guia prático. Estabeleça um tempo semanal de silêncio interior para observar emoções, paixões e sentimentos. Pratique o perdão como libertação e a gratidão como nutrição espiritual. Use a escrita reflexiva como diário de autoconhecimento. Transforme desafios emocionais em oportunidades de prática consciente. Citações e destaques. A mente é o espelho da vida em toda a parte. Emmanuel. Conhece-te a ti mesmo. Templo de Delfos. A conquista da paz é o resultado de uma harmonia interior entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Joana de Ângeles. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Perguntas reflexivas. Quais aspectos emocionais, passionais ou sentimentais mais impactam minha vida? Como posso criar um cotidiano mais coerente com o que sinto e acredito? De que forma posso nutrir sentimentos elevados com constância? Reflexos de bolso. Quem sente com lucidez, vive com verdade. A alma encontra paz quando se escuta com amor. Emoção desperta, paixão movimenta, sentimento transforma. Encerramento afetivo. Esta jornada pelas paisagens da alma não termina na última página. Ela se prolonga nos dias que seguem, nas escolhas silenciosas, nos gestos cotidianos e na maneira como cada um de nós acolhe e transforma o que sente. Que esta leitura tenha sido mais que um conteúdo, uma companhia, que as palavras tenham iluminado recantos esquecidos e despertado reflexões que floresçam com o tempo. Lembre-se, sentir é humano, compreender o que se sente é divino, e viver com consciência do que se sente é o caminho para a liberdade interior. Com gratidão pela partilha desta travessia, desejo que cada emoção, cada paixão e cada sentimento seja a oportunidade de cura, expansão e amor.